Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, porque o nosso Deus é bom e misericordioso em nos abençoar e cuidar de nós. Se você é pai ou mãe, você sabe como é difícil você ver um filho doente, uma filha sofrendo, muitas vezes uma enfermidade que tem um tratamento difícil. Talvez você mesmo esteja passando isso, um cônjuge, um pai ou uma mãe. Ver alguém que amamos sofrendo é muito difícil, é doloroso. No caso de um pai, de uma mãe, nós queremos que aquela dor que está no nosso filho passe para nós. Nós preferimos sofrer a ver o nosso filho sofrendo. Não é fácil, é muito difícil. Como lidar com tudo isso? Como equacionar essas emoções no coração? Como ter fé num momento desse? Somente pela ajuda de Deus, pela graça do Senhor. Recentemente, conversando com uma tia minha, que perdeu um filho, tinha quase a minha idade, ela comentou do tamanho da dor que ela estava sentindo. E ela disse: meu filho, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, pelo que eu estou passando. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que certamente falará ao nosso coração sobre esperança, sobre confiança, sobre fé, mesmo em tempos em que nós estamos vendo pessoas que amamos sofrendo. O texto de Lucas, no capítulo 8, eu quero ler primeiro os versículos 40 a 42, depois nós passaremos para o 49. Diz assim: do outro lado do mar, as multidões receberam Jesus com alegria, pois o estavam esperando. Então um homem chamado Jairo, um dos líderes da sinagoga local, veio e se prostrou aos pés de Jesus, suplicando que ele fosse à sua casa. Sua única filha, cerca de 12 anos, estava à beira da morte. Agora o versículo 49 em diante diz assim: enquanto Jesus falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, o líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegaram à casa de Jairo, Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. A casa estava cheia de gente chorando e se lamentando, mas ele disse: parem de chorar, ela não está morta, ela apenas está dormindo. A multidão riu dele, pois todos sabiam que ela havia morrido. Então Jesus a tomou pela mão e disse em voz alta: menina, levanta-te. Naquele momento, ela voltou à vida e levantou-se de imediato. Então Jesus ordenou que dessem alguma coisa para ela comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas Jesus insistiu que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Que situação difícil! Jesus chega e um pai aproxima-se dele desesperado. Alguém importante na sociedade judaica, alguém importante para a religião judaica. E ele então diz a Jesus: por favor, você precisa ir urgentemente na minha casa. Minha filha está morrendo. É uma angústia muito grande. É um desespero muito grande. E a Bíblia diz que Jesus indo, então tem aquele episódio da mulher com fluxo de sangue, mas quando Jesus ainda falava com a mulher, alguém chega e diz a palavra fatídica. A palavra, a mensagem que ninguém quer ouvir. Sua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Você consegue imaginar toda a esperança de Jairo ruim naquele momento? É como se alguém desse a sentença final e dissesse: acabou, acabou, não tem mais o que fazer, acabou-se a esperança, acabou-se a confiança, não adianta mais o mestre, nem o mestre pode resolver mais. Muitas pessoas chegam a esse momento na sua vida. Chega um momento de desesperança tal por conta de notícias que parecem se avolumar no seu coração. Notícias más, notícias ruins, onde toda a perspectiva de fé, de esperança, ela é corroída, ela é minada. É assim que nos sentimos muitas vezes. Pensamos em algo, pensamos em experimentar algo na vida, em viver um momento, mas uma notícia diz: olha, não dá mais. Nós perdemos a esperança.
Nós nos sentimos como quem lançados num precipício. Quanto mais num caso desse, da morte de uma filha. Mas aí, o surpreendente é o que vem agora. É quando Jesus, então, disse àquele homem. Versículo 50. Ao ouvir isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Nós não estamos dizendo aqui que todas as pessoas que nós crermos serão curadas, que se alguém morrer e nós crermos, essa pessoa será ressuscitada. Não. Mas Jesus, ele é aquele que reacende a esperança em nossos corações. Ele disse àquele homem: Jairo, não tenha expectativa do mal. Não tenha medo. Não deixe o pavor entrar no seu coração. E aqui nós aprendemos algo excepcional. Todas as vezes que o medo entra, a fé sai. Todas as vezes que o desespero bate, a fé se escapa. A esperança vai embora. Porque são opostos. Esperança e medo, elas não coabitam no sentido de uma exercerá domínio sobre outra em nosso coração. Elas não estão igualmente alinhadas, de modo que tenhamos esperança, ainda que tenhamos medo. Não. Onde o medo impera, a esperança é derrotada. Mas onde a esperança impera, o medo é derrotado. O medo vai embora. E era isso que Jesus queria que aquele homem experimentasse naquele momento. Não tenha medo, Jairo. Quem fala com você sou eu. Eu estou com você. Meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Jesus está nessa tempestade com você, cuidando de você, fortalecendo com você. É por isso que Pedro diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não é simplesmente vai cuidar na eternidade. Lembra-se quando Jesus disse às irmãs Marta e Maria: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E elas entenderam, sim, ele vai ressuscitar um dia. Ele disse, não, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou hoje aquele que ressuscita. Jesus é aquele que hoje ressuscita a sua esperança, ressuscita o seu ânimo, a sua fé, a sua coragem. Que o Senhor te fortaleça. E aí aquele homem então, com aquela notícia, Jesus diz a ele, não tenha medo, mas creia. O segundo elemento que Jesus traz àquele homem era, além de fugir do medo, era que recebesse fé naquele momento, que ele cresce. Em outras palavras, não deixe a esperança, a confiança morrer, Jairo. Eu estou contigo. E uma coisa importante que Jesus disse àquele homem é que ele faz então uma promessa, ela será curada. Acalme o seu coração, ela será curada. Tudo isso vai terminar, vai ficar bem. E a Bíblia diz que ele se dirige então à casa de Jairo. Mas pense no coração de Jairo durante aqueles passos. A dúvida, o receio, isso acontece conosco. Nós também duvidamos. Eu duvido, você duvida. Nós muitas vezes somos incrédulos. É aí que precisamos estar ao lado do Mestre, andando com Ele, confiando nele, para que Ele cuide, para que a nossa fé não se perca em meio a tudo isso. Nós não somos super crentes, pessoas cheias de fé o tempo todo. Se não for o Senhor nos sustentar, nos manter em fé, nos manter em graça, nós sucumbimos na incredulidade e na desesperança. Nós precisamos do Senhor em todo o tempo. Por isso que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é quem nos sustenta na sua boa mão, nos fazendo caminhar. Quando Jesus chega àquela casa, manda que todos saiam. Só entram ele, os discípulos e os pais da menina. E ele diz àquela menina, levanta-se. E aquela menina voltou à vida. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Grandioso. Ele é aquele que pode dar fim a toda dor. Ele é aquele que pode dar fim a toda angústia. E Ele começa isso trazendo esperança ao nosso coração. Antes de ressuscitar a menina, antes de fazer qualquer coisa,
o que ele teve que fazer foi reacender a esperança no coração daquele pai. Talvez seja isso que o Senhor queira estar fazendo nessa semana no seu coração, hoje no seu coração. Reacender a esperança, reacender a fé, reacender o ânimo, reacender a certeza de que o Senhor Jesus está contigo para te sustentar em meia luta. Como eu disse, nem todas as coisas são solucionadas nas nossas vidas, mas ainda assim o Deus da esperança está conosco para nos sustentar, nos fortalecer em meio às lutas e em meio à dor. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus seja contigo, te fortalecendo e que Deus traga esperança ao seu coração, mesmo quando as piores notícias chegam para você. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, aqueles que têm acompanhado esse devocional, que têm sido alimentados pela Tua palavra. Que o Senhor traga esperança ao seu coração, confiança, fé, convicção. Que a Tua palavra, Senhor, possa encorajá-lo, animá-lo, Senhor, nesse dia, a crer apesar das circunstâncias, a crer apesar das aparências. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até amanhã, se Deus assim permitir.